Então nós vamos hoje falar a respeito de um aplicativo muito importante que com certeza os senhores já conhecem, ou se não conhecem, querem mais informações a respeito. Estou falando sobre o Outlook, mas não é o Outlook Express. Muitos dos senhores talvez até conheçam o Outlook, mas na versão Express, um antigo programa de e-mails que vinha junto com o Windows, né, com a versão do Windows XP. O Outlook Express ele é um programa limitado. Ele é um programa que controla seus e-mails e também controla seus contatos. Mas, e os outros recursos? E agenda? E calendário? E as tarefas? Para isso, existe um aplicativo chamado Outlook, que faz parte integrante do pacote Office da Microsoft. Nessa aula, nós vamos falar a respeito do Outlook na versão 2010. Acredito que os senhores tenham, né? Os senhores devem ter alguma versão já do Outlook instalado no seu equipamento. Pode ser na versão 2003, na versão 2007 ou na atual, na versão 2010. Existem diversos pacotes do Office que foram lançados, né, no mercado. Hoje vocês têm um pacote muito agradável, muito prático que pode ser adquirido nas lojas, nas principais lojas de software. O Outlook ele não vem com aquele pacote chamado de Home e Student, que vem apenas com Word, Excel, PowerPoint e One. Esse pacote, né, que os senhores encontrarão no Outlook, ele chama-se Office Home and Small Business, ok? Então esse pacote é o que contém o Outlook. Além, é claro, da versão Professional, que além desse também inclui programas de seu banco de dados. Esse pacote ele tem uma vantagem. Os senhores vão poder utilizá-lo em até 2 estações de trabalho. Então, adquirindo o pacote oficial, ele sai em torno de R$500, os senhores vão poder instalar em 2 equipamentos, inclusive, né, comercialmente no seu escritório. Não é uma cópia, né? Na verdade são 2 licenças que os senhores estão adquirindo por uma embalagem. A versão Home, né, aquela versão mais econômica, ela possui menos aplicativos, mas os senhores podem instalar em até 3 estações. O Outlook, eu tenho certeza que eu vou conseguir passar para os senhores a importante ferramenta de trabalho que ela é para os advogados, para os seus escritórios no seu controle. O Outlook, além de uma ferramenta, né, além de controlar o e-mail, o Outlook também permite que os senhores controlem seu calendário e controle também os seus contatos de forma mais eficiente. Eu vou mostrar para os senhores, então, diversos recursos a respeito do Outlook nessas 2 versões. Nós vamos trabalhar também com versões, né? Nós vamos trabalhar com recursos de e-mail, mas eu vou inverter a ordem. Nós vamos começar falando do Outlook e do seu calendário. É um aplicativo que nós não temos no Outlook Express. Particularmente, não conheço no mercado nenhuma versão de um aplicativo tão boa quanto o Outlook. Testei várias, mas nenhum supera em qualidade essa ferramenta. Então, a partir de agora, nós vamos acompanhar, os senhores vão acompanhar pela tela, acompanharão pelo telão também. Vamos abrir a ferramenta. O Outlook, na versão 2010, ele é instalado no grupo Microsoft Office, localizado na lista de programas. Então, ao clicar sobre o grupo Microsoft Office, nós teremos então a identificação do programa Outlook 2010. Clicando sobre ele, nós teremos acesso então à ferramenta. Em primeiro momento, o Outlook ele pode parecer uma ferramenta confusa, né? Com muitos recursos na tela. Mas eu espero mostrar para os senhores que não é tão difícil assim trabalhar com ele. O Outlook é uma ferramenta fantástica e vai poder auxiliá-los bastante no seu dia a dia. Muito bem. Assim que nós iniciamos o Outlook, nós vamos carregar a tela da caixa de entrada. Essa tela principal é a caixa de entrada do Outlook. É o local onde nós vamos armazenar os nossos e-mails recebidos. Mas eu vou pular a parte de e-mail por enquanto e vou falar sobre o calendário. Muito bem. Onde estão localizadas as principais ferramentas do Outlook? Se os senhores repararem à esquerda do menu, na parte inferior da tela, vou aumentar um pouquinho o zoom para vocês, reparem. Há alguns botões com os recursos que a ferramenta apresenta. O e-mail é o primeiro item, é o item que é carregado por padrão no Outlook. Nós temos logo abaixo dele o calendário. E se os senhores repararem nessa versão 2010, basta posicionar o mouse um instantinho sobre o recurso, que uma tecla de atalho ou uma pequena caixa com a tecla de atalho é exibida. Então, para carregar o calendário, eu posso tanto utilizar o mouse, como também posso utilizar o quê? O teclado. Vamos lá. Vou clicar sobre o calendário.
No calendário, nós temos aí a possibilidade de aposentar definitivamente o nosso calendário de papel. Acredito que muitos dos senhores ainda confiam, né, no bom e na boa agenda que nós colocamos embaixo do braço e levamos para todo lugar. Mas essa agenda de papel não nos avisa dos compromissos, não é verdade? Essa agenda de papel ela tem um inconveniente, nós podemos esquecê-la em lugares, né? Em alguma visita a um cliente, nós podemos esquecer a nossa agenda. E aí, como é que eu controlo as minhas atividades? Pois bem, então o Outlook ele tem vários recursos onde eu posso controlar a minha agenda, ele vai me avisar dos compromissos e com muita vantagem com relação à agenda de papel. Observem. Na primeira parte, se os senhores não estão habituados ainda com as versões 2007 e com a versão 2010 do aplicativo, reparem na parte superior da tela que nós temos hoje um recurso novo chamado faixa de opções. Quem nunca usou um programa de informática, quem nunca usou um programa de computador, o pacote Office 2007 e o pacote Office 2010 são a melhor porta de entrada para o mundo da informática. Por quê? Porque são aplicativos totalmente intuitivos. Os senhores vão poder utilizar de uma forma intuitiva. Vocês poderão, por exemplo, carregar o Outlook de uma forma, né, sem conhecimento passado, os senhores vão poder explorar todos os recursos dele. Na faixa de opções, reparem que nós temos na parte de cima alguns controles, algumas guias. A guia página inicial é a que traz os principais recursos do aplicativo. A guia enviar e receber, comandos de envio e recebimento de mensagens e eventos do calendário. A guia pastas e a guia exibição. Se os senhores já usaram o pacote Office da 2007, quantas vezes já olharam para a tela do seu computador e ficaram perguntando, puxa, mas eu tinha certeza que tinha um botão ali. Por exemplo, negrito no Word, né? Alterar fonte. Aí nós ficamos procurando, cadê o botão? Na verdade, as guias, elas, quando selecionadas, apresentam então os recursos daquela guia ou daquele item. Nós temos na versão 2007, se os senhores se recordam, aqui à esquerda, um botão redondo chamado de botão Office. Da versão 2003 para a versão 2007 já foi um desastre, não é? Aquele botão Office, ninguém sabia que aquilo era um botão. Parecia só o logotipo do Office. E não era. Na verdade, todos os recursos de manipulação de arquivos estavam lá. O que a Microsoft fez na versão 2010 foi desativar o botão Office. Então, quem está vindo da 2003 aprendeu a usar o botão Office e agora desaprendeu na versão 2010. Mas por uma boa causa. Hoje esse botão chama-se Backstage e aqui chama-se Arquivo. Quando eu clico na opção Arquivo, então nós vamos encontrar os principais recursos de manipulação do Outlook. O principal deles é a informação sobre as contas de e-mail. Vou falar delas já já. Antes de começarmos, então, vamos lá. Página inicial. Eu tenho o calendário à esquerda. Os dias em que nós temos compromissos, o Outlook tarja com negrito. Por exemplo, no dia 11 e 18, eu já tenho eventos ou compromissos marcados na minha agenda. Eu posso também abrir outros calendários. Eu posso abrir um calendário com fuso horário diferente, um calendário comercial, um calendário de outro país, e posso intercalá-los aqui no Outlook. Eu tenho, então, um menu de opções do lado esquerdo, e a parte principal é esta, onde nós temos a nossa página da agenda. Reparem que esta página ela é dividida, né, por horários, deixa eu aumentar um pouquinho o zoom, e esses horários nós podemos, então, vejam só, primeiro passo, segundo passo, a divisão é a cada 30 minutos. Existe uma forma muito simplificada de cadastrar um evento no Outlook. Por exemplo, eu posso, deixa eu tirar o zoom, simplesmente clicar sobre a hora desejada. Vamos lá, eu vou colocar aqui um lembrete na minha agenda que às 21 horas nós vamos fazer uma pausa para um intervalo. Um evento. Coloco o cursor exatamente na posição em que eu quero, no horário que eu preciso definir, e escrevo sobre o evento. Vejam só. Pausa para um intervalo. Ao pressionar o Enter, o nosso evento já foi cadastrado. Só que esse evento ele tem uma característica. Ele tem, inicialmente, 30 minutos de duração. A pausa para o intervalo não é tanto, é 10. Como é que eu faço, então, para interagir com esse evento? De novo, coloco o mouse sobre o intervalo e pressiono um duplo clique, ou dou um duplo clique com o botão esquerdo do mouse. Então eu terei uma tela de configuração completa para o evento. Por exemplo, além de definir aqui o assunto, eu posso escolher um local.
nós já estamos na ASP, eu vou falar de locais daqui a pouquinho. A hora de início, reparem que ela foi programada para as 21 horas, e eu vou programar o término desse evento para as 21h10. Pronto. Na parte inferior, eu tenho uma tela em branco, um campo, que nada mais é do que o Word, onde nós podemos, por exemplo, editar, copiar um texto do Word aqui dentro desse evento, se é algum descritivo. Eu não vou escrever nada porque esse tipo de evento, ou esse evento específico, eu não quero nenhuma informação. Existem diversas opções para este evento, mas vamos lá. Reparem que aqui no campo Opções, na parte superior esquerda da guia, nós podemos programar o intervalo, ou quanto tempo de antecedência eu quero um lembrete. Por padrão, o Outlook gera um alarme de 15 minutos de antecedência. Só que, por exemplo, se eu vou fazer uma viagem e programo o Outlook essa viagem, eu não quero que ele me avise com 15 minutos de antecedência. O que eu faço? Então eu programo alguns dias antes para poder preparar. Esse evento eu quero que não ocorra com 15 minutos de antecedência. Clicando nesse campo, então, eu posso definir que ele me avise exatamente em cima da hora, ou seja, com 0 minutos de antecedência. Se eu rolar essa tela, os senhores vão ver que eu posso programar para 30 minutos, horas, eu posso programar aqui para dias, inclusive para semanas, e trocar inclusive o som padrão do alarme. Então eu vou clicar sobre 0 minutos. Se os senhores não quiserem nenhum alarme, também não há necessidade, basta clicar e definir como nenhum. Esse campo Mostrar Como permite que você agende ou exiba de uma forma diferente os seus compromissos. Compromissos em que você vai estar fora do escritório, ocupado, vejam só. Compromissos em que eu aceitei provisoriamente, eu posso marcar como provisório. Eu posso dizer que eu estarei disponível em determinados horários. Então eu tenho aqui 4 status de compromisso. Vou clicar em ocupado, porque é o padrão. Muito bem. Vou clicar no botão salvar e fechar e esse meu evento foi cadastrado. Ponto. Mas imaginem os senhores no seu dia a dia. Quais são os principais problemas que os senhores têm com a agenda? Audiências, não é? Visitas a cliente, reuniões que os senhores acabam marcando com colegas, reuniões em empresas. Muito bem. Pagamentos, recebimentos de honorários. O Outlook não é um aplicativo financeiro, mas ele é um aplicativo que pode permitir que os senhores controlem esse tipo de situação. Vamos começar do básico. Vamos falar de um pagamento de contas. Nós temos contas recorrentes, contas que vencem todo mês. Qual é a principal prejuízo que nós temos quando esquecemos uma data? Financeiro, não é? Os juros, ter que ir ao banco para pagar o boleto ou o título em atraso? Pois bem, então eu posso programar para que o Outlook me avise desse boleto todo dia ao vencer, ou com um pouquinho de antecedência. E o bacana é que esse aviso ele pode ser programado como recorrente, ou seja, ele vai me avisar todo mês pelo tempo que eu precisar. Como eu faço isso? Existe algum segredo na hora do cadastramento? Não. O cadastro é exatamente o mesmo. Vamos lá. Eu vou cadastrar uma conta que vence no dia 1º de março. Eu posso cadastrar contas que vençam, né? Eu posso cadastrar eventos passados no Outlook, mas eu posso começar com os futuros. É o que eu vou fazer. Dia 1º de março, não adianta avisar também da conta às 18 horas, né? Se eu tiver que ir ao banco, não vou conseguir. Então vamos marcar o evento para as 8 da manhã. Perfeito. Eu vou entrar aqui e vou colocar, então, pagar a fatura da internet. Muito bem. Vou dar um Enter. Está pronto o evento recorrente? Não. Eu simplesmente cadastrei um evento para o dia 1º de março que vai durar 30 minutos. Mas um evento de pagamento de contas não é um evento, né, que vai ser único. E não vai ocupar um espaço na minha agenda. O que eu faço? Um duplo clique sobre ele. Reparem então que agora eu posso indicar o local. Digamos que eu costumo pagar as minhas contas pela internet. Então eu vou pagar pelo Internet Banking. Esse banco de dados, esses locais, né, esses locais definidos pelo evento, conforme nós vamos incrementando as reuniões ou os contatos, ele vai alimentando uma base de dados interna. Reparem que está aqui, eu tenho apenas um evento, né, um local cadastrado. Este é outro. Então, eu vou deixar aqui. Horário de início, às 8, horário de término, às 8. Eu não quero que esse evento de pagamento de contas ocupe a minha agenda, mas ele vai me avisar.
Vou definir o lembrete para 10 minutos de antecedência. E, se os senhores repararem na imagem, nós temos um botão no evento chamado de recorrência. Quando eu clico sobre ele, então eu posso programar que tipo de recorrência eu vou ter. Há 4 tipos de padrão para esse evento. Por exemplo, o evento pode ser diário, ocorre todos os dias. Semanal, repare, vou clicar em diário. Pode ser semanal, pode ser mensal ou pode ser anual. Daqui a pouquinho eu vou dar uma dica para os senhores com relação aos eventos anuais. Então, pagamento de conta mensal. Se eu deixar como dia 1º de cada mês, como o número 1 indicando os 2 campos, eu estou falando para o Outlook me avisar todo mês. Se eu tiver, por exemplo, um pagamento de conta bimestral, o que eu faço? Eu venho até aqui e troco esse mês para 2. O Outlook me avisa um mês sim, um mês não. Um mês sim, um mês não. De forma automática. Então eu vou deixar aqui que eu quero todo mês. Ou eu posso até programar que algum evento pode ocorrer na quarta-feira, na segunda quarta-feira de cada mês. Na segunda quarta-feira a cada 2 meses. Então, os senhores podem fazer a combinação que quiserem para o evento. De forma bem simples, repararam? Vou deixar então que ocorra a cada mês. Outro detalhe interessante é o intervalo. Por exemplo, vai começar no dia 1º de março de 2011. Eu posso dizer para o Outlook não ter data de término. Então, enquanto eu usar o Outlook, ele vai me avisar desse evento. Ou eu posso estipular um número X de ocorrências ou programar uma data de término. Normalmente, para esse tipo de evento, eu deixo sem data e clico no botão OK. A partir desse momento, o que acontece com o Outlook? Ele coloca um padrão de recorrência. Basta clicar em salvar e fechar, que o evento acabou de ser cadastrado. Se os senhores repararem, aqui está às 8 da manhã o evento programado, e no final desta lista do dia, aqui, o símbolo de recorrente. Se eu então entrar na minha agenda no dia 1º de abril, olha lá a fatura aí. Se eu entrar no dia 1º de abril de 2012, está aí a fatura também para pagar. Um detalhe é que nós temos dentro da guia do evento, dentro da guia do calendário, alguns botões que podem nos auxiliar na movimentação pela agenda. Eu posso, por exemplo, eu acabei de ir para abril de 2012. Eu quero voltar para hoje. Então, eu clico no botão hoje. Automaticamente a agenda se reposiciona. Eu posso também exibir a minha semana de trabalho. Reparem, automaticamente ele muda o layout de tela para mostrar os 5 dias da semana. Ou a semana completa, deixa eu diminuir o zoom. Ou ainda, eu posso exibir o mês, com um clique de um mouse. Perceberam? Bem simples, não é? Vou voltar a exibição para dia e vou colocar no dia de hoje. Agora imagine que os senhores fizeram um acordo com os seus com um cliente. Ele vai lhe pagar os honorários em 10 vezes. Melhor, ele vai lhe pagar os honorários em 8 vezes. Esses honorários vão ser pagos todo dia 20 de cada mês. Ao invés de nós anotarmos na nossa agenda de papel, então eu vou programar o Outlook para quê? Para que ele me avise do dia do vencimento, que assim eu tenho ciência se aquele honorário entrou ou não no dia programado. Vamos citar de novo uma outra data. Reparem aqui no calendário que conforme eu vou alimentando a minha base de dados da agenda, automaticamente os dias começam a ficar em negrito. Se eu apontar para março, ainda não deu tempo aqui do dia 1º, mas o dia 30 eu tenho um evento aqui. Vamos lá. Eu vou cadastrar, então, os honorários. Eu acertei com o meu cliente que todo dia 10 ele vai me pagar o honorário. Vou colocar o programa para as 10 horas da manhã e vou indicar honorários, cliente Alessandro, processo. Aí os senhores vão identificar o processo pelo número para poder manter uma relação. E podemos ainda identificar. Esse processo vai ter 8 parcelas. O Outlook, como eu falei, ele não é um programa de controle financeiro. Ele não vai falar para os senhores, por exemplo, que esse mês está vencendo a parcela 2, que o mês seguinte está vencendo a parcela 3. Ele vai te dizer que há uma parcela vencendo, tudo bem? Depois no evento nós podemos localizar todos os eventos relacionados e aí sim montar o pacote completo. Muito bem, então acabei de cadastrar o evento. Cuidado, porque se eu cadastrar direto, esse evento ele não tem a sua recorrência ainda programada.
clico no botão recorrência. 2 cliques sobre o evento, clico em recorrência e vamos de novo lá para a tela de detalhes. Esse evento é semanal, é mensal. Então o cliente vai pagar todo dia 10 de cada mês. E eu vou colocar aqui embaixo no intervalo que ele vai terminar após 8 ocorrências. Prontinho. Basta dar um OK, que o Outlook acaba de programar a minha agenda. Salvando e fechando o evento. Se nós entrarmos então em março, no dia 10, o evento está aí. Se eu entrar em abril, se eu entrar em maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro não tem mais. Por quê? Acabou as parcelas no mês anterior. Tudo bem? Então, é simples assim o fato, é o cadastramento de eventos recorrentes. Agora, né, uma dica para primeiros doutores aqui da sala, casados como eu, né, quem está assistindo a gente também, essa dica vale ouro. O que nós não podemos esquecer de forma nenhuma, senhores? Aniversário de casamento, não é verdade? Então, que as mulheres que estão assistindo, que as doutoras que estão assistindo, né, não ensinem para o marido esse recurso. Mas vejam só, nós podemos programar eventos anuais também, bianuais, trianuais. Nós podemos programar eventos e aniversário de casamento é um que tem lá na minha agenda bonitinho, guardado, né, com carinho. Então, por exemplo, eu casei em julho. Eu vou entrar no julho desse ano, vou colocar lá no dia do meu aniversário de casamento e vou cadastrar um evento que vai começar às 5 horas da manhã. Porque nesse dia, se eu madrugar, eu vou lembrar, né? Se eu acordar às 5h30, o Outlook já me avisa. Então, alto risco se nós programarmos isso para o final do dia, tá certo? Então, prioridade 0, senhores. Então, 5 horas da manhã, eu vou colocar aqui, ó, aniversário de casamento. Cadastrei. Dou um duplo clique. O evento ele vai ter uma recorrência anual e vai ocorrer, olha só, para o evento anual, eu posso programar de quanto em quantos anos ele vai avisar. Aqueles que não lembram nunca, pode programar até de 2 em 2 anos, que ainda dá um descontinho, mas o ideal é lembrar todo ano. Então, a data certa e sem data de término, é claro, né? Avisar por 2 anos e depois esquecer no terceiro é briga na certa. Muito bem. Basta pressionar OK. Nós ainda podemos dizer para o Outlook que eu quero programar que esse lembrete ocorra com 3 horas de antecedência, ou seja, às 2 da manhã ele já começa a me avisar do evento. Ah, não, presente já é outro detalhe, doutora. Presente já é outro detalhe. A gente já lembrando do aniversário já é um grande negócio. Então, acabei de cadastrar um evento anual. Então, aniversários dos seus clientes, aniversários dos funcionários do escritório, dia da secretária, né, dia do advogado. Os senhores podem, então, ampliar a gama, né, de lembretes utilizando a sua agenda. Reparem como é simples o processo. Eu entro e digito. Só que existem ainda outros recursos para a agenda. Por exemplo, os senhores podem reparar que, deixa eu voltar para a data de hoje, nós podemos utilizar a ferramenta do Outlook também para reuniões. Doutor, pergunte. Acho que ela citou o aniversário de casamento uma semana antes. Ele avisaria todos os dias da semana ou só... Todos os dias. Eu vou mostrar para os senhores lembrete já. Ele avisa a cada 5 minutos, se o senhor quiser. É bom. Vamos falar de uma reunião antes de explicar o lembrete, o aviso. Outra dificuldade muito grande é no momento de organizar uma reunião. Ou imaginem organizar um evento de final de ano, uma festa de confraternização. A empresa de vocês tem, por exemplo, 200 funcionários. O que nós fazemos? Contratamos alguém, né? Chamamos a nossa secretária e falamos, olha, pegue aqui essa folha de almoço, passe em todas as 200 mesas do escritório e verifiquem quem quer participar da confraternização. Não é assim? Aí um fala que quer ir no restaurante, outro fala que quer ir para a praia, quer ir para um hotel. Não é assim meio complicado? Pois bem, nós podemos usar o Outlook como ferramenta de votação e também como ferramentas para reuniões. Por exemplo, eu vou cadastrar uma reunião amanhã. Coloco o cursor, então, clico sobre o dia 23 de fevereiro e essa reunião vai ocorrer. Vai ser um almoço de negócios, às 12h30. E o que eu vou fazer? Ao invés de digitar e depois clicar, eu já posso clicar 2 vezes e abrir um evento totalmente novo. Eu vou escrever então que eu vou ter um almoço de negócios, cliente X, local. Vamos colocar que nós vamos numa churrascaria Vento Aragano.
Se não for assim, me perdoe. Muito bem. Hora de início. Eu estou programando o evento para começar ao 12:30. E eu gostaria que esse evento terminasse por volta de umas 14 horas. Reparem que nós podemos prolongar, ou nós podemos cadastrar a duração de um evento utilizando esse recurso. Eu posso ter um evento que não dure absolutamente nada, como também eu posso programar a minha agenda para que eu a mantenha com essas informações do tempo que eu estarei ocupado no período. Então eu vou dizer que eu vou ficar 1h30 neste almoço. Na parte de baixo, então, eu poderia mandar o convite, né? Poderia mandar o endereço, poderia mandar o horário, ou seja, eu posso fazer completo. Mas eu ainda não convidei os participantes. Eu dou um clique em convidar participantes e este campo chamado de para aparece. É o mesmo campo que nós utilizamos no e-mail para enviar um evento. Então aqui no campo para eu vou colocar o endereço, mas eu não sei o e-mail de cabeça. O que eu faço? Clico no botão para e através da minha agenda de contatos, reparem, eu posso selecionar os contatos da minha agenda. Acho que está vazia a minha agenda. Deixa eu ver. Está vazia porque eu não cadastrei nenhum contato ainda. Mas vamos lá. Achei. Aqui eu tenho uma lista das pessoas cadastradas. Então eu vou dizer que eu quero convidar aqui essa Márcia. E este evento, né, essa pessoa, ela pode ser necessária para o evento, ou seja, ela tem que ir. Ela pode vir opcionalmente, então eu posso dizer para a pessoa, olha, você é opcional, então se você tiver algum outro compromisso, não se preocupe. E eu posso, inclusive, associar recursos, um e-mail de recursos da minha empresa. A ASP, por exemplo, ela tem vários auditórios. Eu poderia, por exemplo, ter um e-mail com o nome de cada auditório e, automaticamente, quando que eu aciono um recurso chamado, por exemplo, Auditório 1, a pessoa que o controla vai receber um e-mail reservando aquele horário. Então nós não precisamos nem contatar a pessoa do auditório para reservar. Ele vai ter lá na sua agenda todos os compromissos. Então eu vou dizer que a Márcia, ela é necessária e vou dizer que a Amanda, ela é opcional. Clico no cliente, clico no botão e, para concluir, clico em OK. Se vocês repararem, observem. Automaticamente o e-mail cadastrado dessas pessoas vem para o campo para. Neste caso, o que nós vamos fazer é enviar esse convite da reunião. Nós podemos ainda trabalhar com outros recursos, mas eu vou explicar na hora do e-mail. Eu não sei qual é o e-mail ou o nome completo da pessoa. O Outlook tem um botão muito interessante, eu vou aumentar um pouquinho, chamado de verificar nomes. Quando a sua caixa de contatos ela começa a aumentar muito, nós vamos ter um problema aí, por exemplo, para chamar. Né? Quem é o Silva que eu conheço por Silva? Eu tenho 300 Silva no meu e-mail, não sei quem é exatamente. Mas na hora do cadastro eu identifico a empresa, eu identifico a pessoa, o sobrenome. Eu venho aqui no Outlook e simplesmente digito Silva, separo com um ponto e vírgula o contato e digito Silva. Em seguida, eu clico no botão verificar nomes. Olha lá, ele já achou, só tinha um Silva na minha lista. Se houvesse outros Silvas, ele mostraria uma lista. Vou colocar aqui Sil. Ele parte do nome, ele completa também. Eu poderia, por exemplo, colocar, veja só, Gomes. Ele vai me dizer que não conhece ninguém da minha lista chamado Gomes. Tudo bem? Então, se a sua lista de contatos é muito grande, o Outlook ele pode lhe ajudar a preencher ou chamar essa pessoa para o evento. Muito bem, vamos voltar. Está pronto. Antes, eu posso definir a prioridade para esse evento. Se ele é um evento importante, né, se ele é um evento urgente, de alta prioridade, ou se é um evento de baixa prioridade. Eu posso ainda categorizar os meus eventos. Categorizar significa que eu posso criar categorias de identificação. Por exemplo, comercial, comercial de negócios, particular, pessoal, pessoal, network. Então, nós podemos categorizar o evento clicando sobre ele. Se é a primeira vez que nós utilizamos, aparece um campinho onde eu posso dizer, eu vou categorizar isso como negócios. E vou dar um sim. Reparem que meu evento ele foi agora marcado como negócios. Volto e vou enviar esse convite. Reparem, clicando no botão enviar, automaticamente um e-mail acaba de ser enviado para essas duas pessoas. Quando a pessoa recebe esse e-mail, ela tem a possibilidade de confirmar a participação dela ou não, que é o interessante do calendário.
Eu vou fazer uma inclusão de uma pessoa só para que vocês possam ver. Não vou conseguir porque eu sou o destinatário e o remetente não vai dar. Vejam só, deixa eu cancelar. Quando a pessoa lê o e-mail, vai aparecer na parte superior os botões dizendo se a pessoa aceita, se ela recusa, se ela aceita provisoriamente ou se ela propõe um novo horário para a reunião. Tudo isso feito de forma automática pelo Outlook. Se a pessoa clicar em aceitar, é aberto um novo e-mail para que esse e-mail seja enviado para mim e eu controle esse evento. Quando nós cadastramos um evento na agenda, reparem que nós temos aqui, deixa eu clicar em página inicial, eu vou abrir o evento, vou dar um duplo clique sobre ele. Quando nós abrimos o evento original, que nós enviamos, aparece na galeria mostrar, deixa eu abrir de novo o zoom para vocês, um botão chamado controle. Esse botão controle substitui a ida, né, do nosso funcionário a cada uma dos participantes. Por quê? Se eu clicar no botão, o Outlook me avisa, por exemplo, que a Amanda, ela aceitou ou não. O Outlook controla a resposta. Numa confraternização, por exemplo, eu poderia mandar 200 convites e as pessoas, conforme vão aceitando ou não a proposta, o próprio Outlook vai marcando ali, aceita, recusou, não vai vir, né? Então nós podemos criar, inclusive, botões de votação na parte de e-mail. Doutor? Só quem fez, doutor? Só quem é o organizador do evento ou da reunião. Só ele tem essa agenda. E esse controle não é só para a agenda. Esse controle também é feito nos e-mails. Nós podemos fazer e-mails com botões de votação, aprovação de projetos, aprovação de eventos, de negócios, tudo utilizando esse controle do Outlook. Se eu abrir, por exemplo, um novo evento, repare, eu vou entrar num daqueles eventos que nós já cadastramos. Se eu dar duplo clique sobre ele, a guia controle não aparece, porque não há mais ninguém envolvido naquela reunião. Eu não convidei ninguém para participar daquele evento. Tudo bem? Então reparem que a agenda ela é uma ferramenta que pode agregar muito no dia a dia, em produtividade para os senhores. Nós podemos então organizar reuniões, eventos, o que precisarmos, tudo usando a agenda. Agora, e o lembrete, né? Foi uma boa pergunta do doutor aquela hora. Como é que eu faço para ver? Como é que o Outlook me avisa? Ele me manda um e-mail? Não. Reparem. Eu vou usar uma data passada. Nós hoje estamos no dia 22. Se vocês repararem na agenda, há uma linha amarela entre as 19 e as 20 horas. Este é o horário